A Idade Média é quase sempre representada como um período sombrio, conhecido como Idade das Trevas. Em filmes, séries e jogos, esse período é retratado como caótico para a humanidade. No entanto, o quanto disso é verdade? Embora existam aspectos da Idade Média que foram tão ruins quanto retratados, na maioria das vezes não foi assim. Quão terrível foi a Idade das Trevas? Durante séculos, os termos Idade das Trevas e Idade Média foram usados como sinônimos para descrever o período que se estende aproximadamente desde a queda do Império Romano, na segunda metade do século V, até meados da primeira metade do século XVI. Idade das Trevas é uma expressão particularmente carregada de conotações negativas. Ela representa um julgamento de valor, e, como tal, a percepção de sua escuridão varia conforme a perspectiva de cada observador. Por muito tempo, a Idade Média foi vista como uma era de barbárie e declínio econômico, cultural e intelectual. Este mito está tão arraigado na cultura ocidental que, ainda hoje, algo considerado brutal, pouco sofisticado ou ultrapassado é descrito como pertencente à Idade das Trevas. Atualmente, a maioria dos estudiosos concordam que a Idade das Trevas se refere a um longo e complexo período da história cuja percepção de obscuridade nos primeiros tempos modernos foi fortemente influenciada por mudanças políticas, ideológicas e religiosas. A Idade Média foi uma era de grande inventividade, durante a qual floresceram a arte, a arquitetura, a literatura, o comércio internacional e a cultura. A ideia de um período sombrio entre o Império Romano e o Renascimento surgiu com o estudioso italiano Petrarca, no século XIV. Ele dividiu a história em dois períodos. O clássico, iluminado pelas realizações intelectuais dos gregos e romanos, e um período de escuridão e estagnação cultural, no qual ele próprio acreditava viver. Embora os povos medievais se vissem como continuadores da antiguidade, a noção de escuridão intelectual não era estranha a eles. O estudioso carolíngio do século IX, Valafrido Estrabão, considerava a Renascença Carolíngia, liderada pelo imperador Carlos Magno, um período brilhante de aprendizado e desenvolvimento intelectual, iluminando as trevas anteriores. Porém, escrevendo muitos anos após a morte do imperador, e durante uma guerra civil, Estrabão lamentou o declínio do conhecimento em sua própria era bárbara, que ele via como cada vez mais obscura. Contrariando o pessimismo de Estrabão, Petrarca tinha esperança de que a civilização antiga pudesse ser recuperada e que ele pudesse viver para testemunhar isso. Durante o Renascimento, nos séculos XV e XVI, a visão de Petrarca sobre um passado medieval sombrio e bárbaro alimentou a crença dos humanistas em seu próprio tempo como um renascimento da cultura clássica. Giorgio Vasari, artista e historiador de arte do século XVI, reforçou essa crença, considerando a arte romana como a melhor e mais divina de todas. Para os humanistas, o período medieval foi visto como uma era intermediária e sombria, responsável pela perda das grandes conquistas intelectuais da antiguidade. Enquanto os humanistas criticavam a ausência de língua, literatura e cultura latinas na Idade Média, os reformadores protestantes do século XVI viam o período de maneira diferente. Para eles, a Idade das Trevas representava a ascensão e expansão da Igreja Católica, bem como a corrupção papal e clerical. O Iluminismo, movimento intelectual e filosófico do final do século XVII e início do século XVIII, foi baseado em ideais como a busca do conhecimento, a felicidade, a razão, o progresso, a luz e a liberdade. Esses princípios inspiraram o historiador de arte alemão Johann Joachim Winckelmann a destacar a superioridade da arte grega, rejeitando todas as formas de arte associadas a governos tirânicos. A Idade Média, marcada pelo domínio da Igreja Católica e da monarquia, era vista como uma época de obscuridade, superstição, hierarquia e servidão. Em contraste, o Iluminismo promoveu um novo estilo de expressão artística, o neoclassicismo, que evocava as formas de arte e pensamento da antiguidade, consideradas superiores. Este período celebrou a democracia e a liberdade, rompendo com as tradições medievais e estabelecendo uma nova era de criatividade e racionalidade. As incertezas causadas pela Revolução Francesa e pela rápida industrialização mundial transformaram a reputação negativa da Idade Média. Muitas nações europeias começaram a ver esse período como um momento fundamental para a formação de suas identidades nacionais e para o vislumbre de seus futuros políticos. A redescoberta de mitos fundadores, literatura cortês e arte religiosa contribuiu para a criação de uma Idade das Trevas romantizada, vista como exótica e nostálgica. Alguns a consideravam uma era de arquitetura impressionante, enquanto outros a viam como um tempo de harmonia,
cavalheirismo e fé. Simultaneamente, essa época foi marcada pela redescoberta das ruínas de igrejas e catedrais góticas por viajantes, que se encantavam com seu estado de deterioração romântica. Essa apreciação da Idade Média na literatura e, posteriormente, na arte e na arquitetura, tornou-se comum no terceiro quartel do século XIX. Entretanto, essa visão não se baseava tanto no conhecimento e na apreciação reais da cultura e inventividade medievais, mas sim em um gosto gótico pelo que era mórbido, pitoresco, sentimental e obscuro. Embora seja verdade que a queda de Roma ocidental resultou na perda de algumas tecnologias, estruturas e elementos culturais que os povos nativos ocidentais da época não preservaram bem, a extensão e a importância dessa perda foram exageradas. Por exemplo, a ideia de que a escrita e o estudo desapareceram por cerca de 200 a 400 anos é uma concepção incorreta. Jeanette Nelson, em seu livro The Dark Ages, de 2007, destaca a abundância de evidências da Idade Média que foram anteriormente negligenciadas. Valafrido Estrabão, um dos primeiros a promover a ideia de um período sombrio, fez isso ao descrever o reinado de Carlos Magno, atribuindo a ele a tarefa de trazer a luz de Deus. Entretanto, Nelson aponta que já havia uma religiosidade significativa e importantes desenvolvimentos religiosos ocorrendo antes mesmo de Carlos Magno. A ideia da Idade das Trevas influenciou negativamente a compreensão do período medieval. Se a Idade Média fosse realmente tão negativa, quão melhor poderia ter sido o período medieval antes da Renascença? Em certos momentos, algumas pessoas chegaram a chamar todo o período medieval de Idade das Trevas, o que é uma visão distorcida e simplista. Então, como realmente foi o período medieval? Essa é uma pergunta complexa demais para ser respondida de maneira simples. Porém, podemos desmistificar alguns equívocos comuns. Por exemplo, se você acha que as pessoas não tinham hábitos de higiene ou não mantinham a limpeza, você está enganado. Durante a Alta Idade Média, havia lugares para tomar banho em todas as grandes cidades inglesas. Embora seja difícil imaginar que todos os utilizassem constantemente, especialmente no campo, eles estavam disponíveis e eram amplamente frequentados. Além disso, lavar roupas íntimas era uma prática comum. Lavar o rosto e as mãos com água fria, assim como lavar o cabelo, era uma atividade cotidiana que podia ser realizada em casa ou em casas de banho. Sabonetes e perfumes estavam disponíveis para aqueles que podiam comprá-los, e a maioria das pessoas podia adquirir ao menos uma pequena quantidade de sabão para roupas íntimas. Nos balneários, frequentemente se utilizavam especiarias na água para criar vapor aromático. Além disso, era comum mergulhar em rios ou riachos para se limpar. Ralos no chão eram comuns em algumas cozinhas e outros locais, facilitando a eliminação de resíduos. Não houve momento na história em que as pessoas simplesmente deixaram de se limpar. Lucy Worsley aborda bem esse assunto, embora de forma simplificada, em A Intimate History of Your Home, de 2011. A ficção frequentemente retrata os tempos medievais como desprovidos de procedimentos estruturados. Um exemplo notório é Game of Thrones, que se passa no equivalente ao final da Idade Média. Na série, os nobres e o rei parecem agir arbitrariamente, com poucas regras, procedimentos e estruturas de poder a limitá-los. Mas, essa visão está incorreta. Embora os nobres e os monarcas tivessem grande influência, seu poder dependia de sua habilidade em operar dentro das regras, procedimentos e estruturas estabelecidas. Mesmo quando os reis realizavam julgamentos, havia juízes e escrivães que conferiam formalidade ao processo. Testemunhas e outras evidências sempre foram parte essencial dos procedimentos judiciais. Os reis sempre exerceram sua vontade, mesmo assim, muitas de suas ações foram realizadas com uma estrutura que se assemelha a um julgamento. John Phillips Dawson observa que os primeiros tribunais, que podem ser reconhecidos como desenvolvidos, surgiram nesse período. Durante a Idade Média, por exemplo, Henrique II da Inglaterra enviava seus juízes por todo o país, um passo crucial para o desenvolvimento de tribunais relativamente independentes. Embora os tribunais na Europa medieval não fossem esperados para ser completamente neutros ou independentes, eles operavam com uma certa distinção da coroa e podiam decidir contra os interesses do rei ou suspender o julgamento se houvesse dúvidas. Os tribunais eclesiásticos também existiam e eram quase completamente independentes. Além disso, o parlamento começou a se desenvolver durante a maior parte do período medieval.
O período anterior e imediatamente posterior ao desenvolvimento da Câmara dos Comuns foi marcado por conflitos como as invasões dos barões e a Guerra das Rosas, que desestabilizaram a monarquia e o parlamento. O desenvolvimento do status da Câmara dos Comuns coincidiu com uma maior submissão dos lordes e uma crescente ousadia dos comuns no século XVI. Os escriturários e ministros, com suas responsabilidades administrativas, eram uma presença constante que ajudava os monarcas a redigir ordens e garantir o funcionamento do governo. A necessidade de um conselho honesto sempre foi reconhecida. É importante notar que os nobres locais e os administradores municipais desempenhavam a maior parte do trabalho diário de governar as localidades durante o período medieval. A Igreja Romana, durante o período de poder universal ocidental antes da Reforma, desempenhou um papel crucial na unificação de povos diversos que poderiam ser conflituosos. Os papas frequentemente promoviam tratados de paz entre as potências latinas e, ocasionalmente, encorajavam guerras santas contra os infiéis. Na vida cotidiana, a intercessão dos santos e a recepção dos sacramentos proporcionavam um espaço de esperança, onde as pessoas sentiam-se conectadas com forças superiores que cuidavam delas. A igreja paroquial era um dos centros comunitários mais importantes e simbolizava a aceitação no bairro. Aqueles que cometiam ofensas graves contra a comunidade eram excomungados, um sinal de rejeição social. Porém, Rosalind Hill observa que, após a penitência, geralmente era permitido que os excomungados retornassem à igreja, reconectando-se com a comunidade. A igreja paroquial e a religião atuavam de forma comunitária, assumindo um papel de regulação social que existia desde as práticas pré-romanas. Vale mencionar que esse elemento comunitário podia resultar em identidades distintas, mesmo dentro da uniformidade oficial. Gervase Rosser, Conformidade Paroquial e Religião Voluntária na Inglaterra do final da Idade Média, 1990. As estreitas ligações com o Oriente facilitaram a transmissão de textos que foram traduzidos do grego para o latim, copiados e estudados. Durante o Renascimento carolíngio, essas traduções foram revisadas e corrigidas, assegurando a preservação dos textos clássicos. A educação, o conhecimento e a arte tornaram-se forças motrizes na recriação dos esplendores da antiguidade, enquanto se construía um império cristão unificado. Na verdade, a literatura e a filosofia clássicas não foram perdidas durante a Idade Média, elas foram reinterpretadas sob as lentes do cristianismo e focadas na atividade mais importante da época, a salvação. O grande esforço e custo envolvidos na confecção e decoração de manuscritos medievais refletem uma profunda apreciação pelo conhecimento e a expectativa de que o leitor fosse iluminado pela sabedoria contida nas páginas. Os manuscritos produzidos durante esse período eram extremamente variados, incluindo cópias e traduções de textos clássicos, históricos, teológicos e litúrgicos. Especialmente os textos litúrgicos, que continham as escrituras sagradas, frequentemente ostentavam cores intensas e tinta dourada, criando efeitos surpreendentes de luz. Possuir e colecionar esses livros não era apenas um sinal de grande cultura, mas também de poder e riqueza. Embora apenas uma pequena fração da população tivesse acesso a textos escritos ou soubesse ler, o conhecimento e a cultura medievais existiam em várias formas. Nos séculos XI e XII, foram fundadas as primeiras universidades em cidades como Bolonha, Oxford, Salamanca e Paris. Essas cidades universitárias promoveram um crescente comércio de livros, lançando as bases para o livro impresso moderno. Pinturas e iluminuras também eram meios de adquirir conhecimento, com suas cores vibrantes e folhas douradas que estimulavam a imaginação. Certos manuscritos narravam as viagens e aventuras de grandes exploradores, como Marco Polo, e retratavam seres exóticos que povoavam os cantos mais distantes da Terra. E sim, os povos medievais sabiam que a Terra era redonda. O mundo medieval era vasto e dinâmico, e selos e moedas reforçavam ideias de lei, ordem e identidade territorial. A Idade Média também foi um período de fé profunda, onde grande conhecimento, engenharia e inovação foram investidos na construção de igrejas e catedrais que resistiram ao teste do tempo. Esses arranha-céus medievais, com seus gigantescos vitrais, narravam histórias sagradas enquanto inundavam os espaços com luz e cor. Portanto, a chamada Idade das Trevas foi, na verdade, um período de rica cultura e inovação, longe de ser tão sombria quanto muitas vezes se acredita. Não estou dizendo que não havia problemas, mas, como deu para entender, a Idade Média não era esse monstro que pregam. Apesar de ter tido muitas coisas ruins, várias coisas boas aconteceram,
incluindo avanços tecnológicos e sociais.